Ezequiel, capítulo 36. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Versículo 26. Cercados pelos inimigos, atordoados pelos juízos e constantemente assediados por escarnecedores, os filhos de Israel sofreram opróbrio resultante de sua rebeldia. Pela prevaricação de seu povo, o nome de Deus foi zombado diante das demais nações. Mas de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De modo que no fogo do seu zelo, o Senhor faria cair sobre aquelas nações o opróbrio pelo qual desprezavam a Israel. Em sonoros e repetidos, assim diz o Senhor Deus, ele deixou bem claro a autoria de tal juízo e seu objetivo de vindicar a honra de seu santo nome. Ninguém gosta de ter seu nome envolvido em questões que venham a difamá-lo ou diminuí-lo. Nosso nome e reputação geralmente são duas coisas pelas quais zelamos, e o que estava em jogo naquele tempo não era tão somente a reputação de um povo, mas o caráter do seu Deus. Na genealogia de Adão, podemos encontrar no significado de cada nome um recado de Deus à humanidade. Desde então, tornou-se um costume entre o povo de Deus dar nome aos filhos com significados especiais, nomes que fossem significativos na construção de seu caráter e até mesmo uma definição do que se tornariam. Contudo, nem sempre o nome correspondia ao chamado de Deus. Abrão, por exemplo, significa pai elevado, e Deus mudou o seu nome para Abraão, pai de uma multidão. Jacó significa aquele que vem do calcanhar, ou ainda que entenda como suplantador. E o Senhor mudou o seu nome para Israel, homem que luta com Deus, ou homem que vê Deus. Jabez significa tristeza ou gerado com dor. Não teve seu nome mudado, mas apesar do seu nome, Deus o ergueu como o homem mais ilustre do que seus irmãos. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, concedendo-lhe uma vida de ricas bênçãos. Já alguns que carregavam no nome um áureo significado, como Saul, que significa pedido a Deus ou desejado, perderam por completo o sentido quando se afastaram dos propósitos divinos. A questão é que o nome de Deus carrega o eterno peso de seu caráter imutável, e a apostasia de seu povo fez com que os povos da terra questionassem o caráter divino. Os montes de Israel eram um símbolo da presença de Deus, lugares em que o Senhor tantas vezes se apresentara declarando suas leis e erguendo-as como transcrição de seu caráter. Mas esses mesmos montes haviam se tornado em lugar de idolatria e licenciosidade, profanando assim a santidade daquele que o chamou para ser um rebanho de santos. Diante disso, assim disse o Senhor: vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Foram estas as últimas palavras de Cristo a seus discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Qual a função de uma testemunha? Relatar o que viu e o que ouviu a respeito de algo ou alguém. A testemunha pode ser a favor ou contra uma determinada pessoa. Em um tribunal, as testemunhas podem ser questionadas pelo magistrado, pela defesa ou pela acusação. Sua participação pode definir um caso ou influenciar na decisão do juiz. Nosso papel, portanto, requer um fiel testemunho da pessoa de Jesus Cristo,
Uma obra, porém, que Jesus deixou bem claro, só pode ser realizada mediante o poder de seu Espírito. Não devemos nos esforçar por obedecer, mas nos esforçar por pedir o Espírito que nos motiva a obedecer. Percebem, amados? Como água pura, o Espírito Santo é derramado sobre nós, a fim de nos purificar de nossos pecados e nos preparar, a fim de que sejamos a sua habitação. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. A obra do Espírito Santo implica primeiro uma mudança de coração, ou seja, um reavivamento. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Para só então haver uma mudança de hábitos e pensamentos, uma reforma. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Quando esta obra for completada no meio do povo de Deus, então, e só então, as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que o Senhor tem uma igreja na terra com testemunhas que representam com fidelidade o seu santo nome. Uma igreja que teme e treme da palavra do Senhor, Isaías capítulo 66, versículo 2, e que como um rebanho de santos, pelo poder do Espírito, se une ao coro angelical. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Amados, se um dia já fomos motivo de profanação ao grande nome de Deus, que a partir de hoje possamos permitir que o Espírito Santo tenha total liberdade para agir em nossa vida e torná-la em fiel testemunho do Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus capítulo 3, versículo 15. E em breve o Senhor nos dará uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Um nome que glorificará o nome do nosso Deus para sempre. Oremos, amados. Querido Deus, louvado seja o teu santo nome. Queremos louvá-lo com nossa vida. Então, Senhor, concede-nos o poder do Espírito Santo, a fim de que sejamos tuas testemunhas, não somente aguardando, mas apressando a tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, cheios do Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.